Grécia Antiga e a luz e a sombra da civilização. O berço com pés de barro. Costumamos ouvir que a Grécia Antiga foi o berço da civilização ocidental, o local onde a democracia e a filosofia floresceram. Mas, se olharmos além do mármore branco dos templos, encontramos uma realidade muito mais crua. A Grécia não era um país unificado, mas uma colcha de retalhos de cidades-estado, muitas vezes em guerra fratricida. E o que chamamos de Idade de Ouro de Atenas, o período de Péricles, foi sustentado por uma contradição fundamental: a liberdade dos cidadãos depende diretamente da escravidão de uma vasta maioria da população. A democracia que excluía. A tão celebrada democracia ateniense é frequentemente romantizada como o ápice da justiça. Na prática, era um clube exclusivo. A participação política era proibida para mulheres, estrangeiros e, claro, para os escravizados. A voz do povo era, na verdade, a voz de uma minoria privilegiada de homens proprietários. Não era uma sociedade de direitos universais, mas uma estrutura rigidamente hierárquica. O mesmo cidadão que debateu a justiça na agora, voltou para casa e exerceu um poder absoluto e irrestrito sobre seus dependentes e escravos. O culto à força e o imperialismo. E se Atenas era o cérebro, Esparta era o punho fechado. O modelo espartano, muitas vezes admirado pela sua disciplina, era, na essência, um estado militarista apresentado para a opressão. Eles mantinham a classe dos ilotas, servos em condições subhumanas, através do terror cotidiano. A Grécia não era um paraíso pacífico, era um território onde a guerra era a norma. O imperialismo ateniense, que projeta tributos propostos por seus aliados, revela que o desejo de hegemonia era tão forte quanto o desejo de saber. O legado das contradições. A Grécia Antiga nos deixou o teatro, a lógica, o pensamento crítico e os fundamentos das ciências. Mas o seu legado mais importante talvez seja o exemplo de que grandes avanços intelectuais podem coexistir com desigualdades brutais. Estudar a Grécia é entender que o brilho do pensamento humano nunca esteve desvinculado da capacidade de praticar a barbárie. Eles nos deram as ferramentas para pensar o mundo, mas nos alertaram que o progresso técnico nunca garante, sozinho, o progresso moral.